A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, palavra de hoje, vamos falar um pouquinho da Santa Ceia do Senhor, Da ceia do Senhor Jesus, a qual a ceia, amados irmãos, depois de orada, depois de apresentada e orando, ela é a própria carne e o próprio sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos têm a ceia como uma metáfora, como um símbolo, mas a ceia não é uma metáfora, um símbolo. A ceia é o corpo, o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. E muitos levam a ceia com brincadeira. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 14. Vamos ler do 22 ao 24. Olha o que diz. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o partiu, o deu-lo, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Observa que Jesus não fala, olha, é um pedaço de pão, um suco, um cálice de suco. Isto é o meu corpo, ele está dizendo. Portanto, meus irmãos, tomai cuidado com a ceia do Senhor. Ela não é uma brincadeira. É o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi um testemunho de um irmão que estava em pecado e ele já tinha sido avisado por Deus e ele tomou a ceia do Senhor em pecado e depois ele morreu. E ali os irmãos estavam no velório dele. Deus revelou para uma irmã e disse: olha, diz para ele jogar para fora o que é meu, porque para onde ele vai, ele não vai levar o que é meu. E ali a irmã se aproximou do caixão onde esse irmão estava e ele se levantou, se assentou ali, jogou a ceia, vomitou a ceia do Senhor e voltou e deitou novamente no caixão. O Senhor diz: para onde ele vai, ele não vai levar o que é meu. E ali ele vomitou e voltou, deitou novamente, como se nada tivesse acontecido. Então observe que é muito sério. E aqui o Senhor fala: isto é o meu corpo. Olha no versículo 23. E tomando o cálice, dando graças, deu-lo a todos beberam dele. Olha o 24, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Isto é o meu sangue. Observe que ele não fala isto é o suco, isto é o pão, ele fala isto é o meu corpo, o meu sangue. Entendeu, meus irmãos? E tem muitos, até pastor, que diz: não, aquilo é um símbolo só para lembrar a morte de Jesus até que ele venha. Não. Você está brincando com o próprio corpo, com a própria carne, com o próprio sangue de Jesus Cristo. Olha em João, capítulo 53, que Jesus vai dizer, e aqui é Jesus, que está dizendo. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comedes a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se não comedes a carne do Filho do Homem, e se não bebedes o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Observe que o Senhor está afirmando: se não comer da carne do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, amados irmãos? O nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário por nos salvar. Observa que Jesus, aqui Jesus está dizendo, Jesus está sempre afirmando: meu corpo e meu sangue.
Por quê? Depois de orado, aquele pedaço de pão, aquele cálice de uva, de suco, ele é transformado no corpo do Senhor. Tem muitos achando que a ceia do Senhor é uma metáfora, um símbolo. Presta atenção, meu irmão. Olha no 54 que diz: quem come a minha carne, olha só que ele já fala carne, ele não fala um pão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Tanto tem vida eterna, e ele vai ressuscitar no último dia aqueles que comem verdadeiramente a carne do Senhor Jesus e bebe verdadeiramente o sangue do Senhor Jesus. Veja que ele diz que tem vida eterna e vai ressuscitar no último dia. Olha só como a ceia é muito importante, e você está comendo a própria carne do Senhor Jesus. Então não é brincadeira não. Olha no 55, porque a minha carne, olha só que ele já fala afirmando, a minha carne, não suco, um pão, a minha carne verdadeiramente é comida. Verdadeiramente é comida, não é mentira, verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então ele afirma, olha, vocês estão comendo a minha carne. Olha, vocês estão bebendo o meu sangue. Por isso que vocês têm que examinar a si mesmo. Depois coma deste pão e beba desse cálice. Não é uma brincadeira. A pessoa vive em pecado, fazendo todo tipo de atrocidade, chega a tomar ceia como se fosse um símbolo. O pastor dá ceia como se fosse uma lembrança só de memória, um símbolo, não é uma metáfora. Não, meu irmão, está falando claramente, é o próprio corpo do Senhor Jesus. Se você não tem temor com o próprio corpo do Senhor Jesus, tá difícil então, hein? Olha só no 56. Glória a Deus. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha como que ele afirma, o próprio Jesus aqui falando. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então quando você toma a ceia do Senhor, entendendo que você está comendo a carne do Senhor Jesus e bebendo o sangue do Senhor Jesus, você está entendendo um mistério, uma transformação daquele pão e daquele suco, um milagre, um milagre acontecendo ali, transformação do pão e do suco no corpo do Senhor Jesus depois de apresentado. Então você tem que ter muito temor ao comer, depois de apresentado, o corpo e beber o sangue do Senhor. Tem que ter muito temor. Entendeu? Veja no 57. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então quem do Senhor Jesus se alimenta, viverá por ele. Aqui é uma ligação, entendeu? É um enxerto. Você come a carne do Filho do Homem, você come a carne do Senhor Jesus, você bebe o sangue do Senhor Jesus, e agora a carne do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus está enxertado em você. Você está vivendo em Cristo e Cristo em você é um enxerto. Então, amados irmãos, é muita coisa aí, né, dizendo que a ceia é uma metáfora, é um símbolo, é só para lembrar a morte de Cristo até que ele venha. Você tem que prestar atenção na palavra. Você está comendo aqui várias vezes, o Senhor sempre afirma, está comendo o meu corpo.
e o meu sangue. Quem come o meu corpo e o meu sangue. Ele não está fazendo somente uma lembrança, uma memória, não. Ele está falando de memória, não. Ele está falando do meu corpo e do meu sangue, para que tenha vida eterna, que seja ressuscitado no último dia. Então veja que não é uma brincadeira o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Você que via a ceia do Senhor Jesus como uma brincadeira, como um símbolo, uma metáfora, espero que você agora preste atenção no que está escrito a palavra do Senhor e leve a sério as coisas do Senhor, porque é a própria carne do Senhor Jesus que você está comendo, próprio sangue do Senhor Jesus que você está bebendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.